E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje eu vou tentar ensinar para vocês como utilizar as famosas why questions em inglês. Mas antes disso pessoal, eu queria pedir para vocês para já deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse vídeo é importante e ele espalha para um número maior de pessoas e isso me ajuda bastante. Além disso, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque eu posto vídeos aqui semanalmente. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Inicialmente, pessoal, a gente precisa entender, e eu já falei isso aqui anteriormente, que quando a gente faz perguntas em inglês, a gente não pode só botar um ponto de interrogação no final ou mudar a tônica da nossa pronúncia para transformar uma sentença em uma pergunta. Mas a gente tem que mudar a estrutura dessa frase. No inglês, existem basicamente quatro maneiras de fazer isso aí. Eu já expliquei isso anteriormente num vídeo e eu vou colocar um link aqui na parte superior direita do vídeo para vocês verem como é que vocês podem transformar uma sentença simples em uma pergunta. Mas vamos, só para ilustrar aqui o contexto desse vídeo que eu quero fazer hoje, vamos pegar um exemplo de uma frase que a gente tem um verbo to be. Por exemplo, imagina que eu falo para vocês: She is at home. Ela está em casa. Como vocês podem ver, como vocês provavelmente já viram ou podem ver mais tarde, depois de assistir esse vídeo, clicando no vídeo que eu botei aqui no canto superior direito, para a gente transformar uma frase que tem o verbo to be em uma pergunta, a gente tem que passar o verbo to be para frente do sujeito. Então, she is at home, para transformar isso em uma pergunta, a gente tem que colocar o to be na frente, então seria is she at home? Os why questions são aquelas palavras do inglês que começam com WH, como por exemplo o when, que é quando, o where, que é onde, o what, que é o que ou qual, o why, que é o porquê. Nessa lista a gente também pode incluir o how, que é o como, e o how many, o how much e algumas outras palavras que englobam esse why questions. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta com why question, você não pode colocar ele só na frente da palavra e pensar que ele transforma a sua frase numa pergunta. Mas você tem que, na verdade, ter aquela estrutura de pergunta e aí você coloca esse why question na frente dessa estrutura de pergunta. Como assim? Vamos pegar esse exemplo que eu tinha dado para vocês anteriormente. She is at home. Is she at home? Ela está em casa? Que seria a pergunta. Imagina que eu quero saber quando ela está em casa. Então, para fazer essa pergunta, eu ainda tenho que ter a estrutura de pergunta. E aí eu coloco o why question no início. Por exemplo, a maneira correta de fazer essa pergunta, quando ela está em casa, seria when is she at home? O when she is at home não existe no inglês. E essa mesma lógica, pessoal, você pode utilizar para todos esses why questions. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, pessoal, já se inscreve no canal. Se você tiver gostado, deixe o seu like, porque como eu falei anteriormente, quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele espalha para um número maior de pessoas. E até a próxima. Um abraço.